Aparições de objetos voadores não identificados são um grande mistério no mundo todo. Muitos casos até os dias de hoje continuam sem explicação. Conheça agora a história do ET de Varginha. Em janeiro de 1996, a cidade de Varginha, na região sul de Minas Gerais, vivenciou um fato inusitado que deixou os moradores assustados. Os habitantes foram surpreendidos pelo relato de duas irmãs que acreditavam terem visto um ser extraterrestre. Na época, as jovens acionaram a polícia militar após passarem por um lote vago e avistarem uma estranha criatura que, segundo elas, não era humana e tinha feições peculiares, como olhos vermelhos e 3 chifres no alto da cabeça. O caso, que ficou conhecido como o ET de Varginha, rapidamente ganhou repercussão nacional e mobilizou diversas autoridades, inclusive as Forças Armadas. Várias versões sobre o acontecimento surgiram na mídia. Algumas pessoas chegaram a relatar à imprensa que a criatura foi localizada e capturada pelo exército. Outros moradores da cidade, apesar de perplexos, não acreditaram no relato da jovem e afirmaram que o ET jamais existiu. Para o ufólogo Ademar Gevaerd, editor da revista UFO, especializado em fenômenos ufológicos, o extraterrestre de Varginha é o caso mais importante do tipo ocorrido no Brasil, sem dúvida. É o acontecimento ufológico de maior destaque no país, e também o mais pesquisado. Além disso, o caso de Varginha é o maior segredo militar do Exército. Durante o processo de investigação do incidente, no sul de Minas, outros fatos alimentaram, ainda mais o imaginário popular. O policial militar Marco Eli Xerezi, uma das pessoas que, possivelmente, teve contato com a criatura, morreu alguns dias depois, fazendo surgir várias teorias conspiratórias. Uma delas diz que ele teria sido contaminado pelo ET. O fenômeno ufológico de Varginha intrigou a população brasileira e estudiosos do mundo todo. Mesmo depois de tanto tempo, há muitas especulações e nenhuma conclusão sobre a possibilidade de a cidade mineira ter sido visitada por um ser extraterrestre. O caso Varginha. Alguns dias antes de 20 de janeiro de 1996, uma movimentação de UFOs é detectada pelo Sistema de Rastreamento por Satélite dos Estados Unidos. Descobre-se que o foco das movimentações é o Brasil, no sul de Minas Gerais. As Forças Armadas brasileiras são alertadas. Dia 13 de janeiro de 1996, uma semana antes dos principais acontecimentos em Varginha, o piloto de ultraleve, Carlos de Souza, de São Paulo, vê um artefato alongado e sem asas a menos de 15 quilômetros do trevo que liga a rodovia Fernão Dias à estrada que dá acesso a Varginha. Passa a seguir visualmente o objeto, que parecia em dificuldades, alternando altitude e rota, com uma abertura em sua parte anterior de onde saía uma névoa. Na direção de Belo Horizonte, após 10 quilômetros do trevo de Varginha, observa que o objeto desaparece atrás de morro, na fazenda Maiolini. Tomando a estrada sem asfalto, vê vários destroços metálicos sendo recolhidos no pasto por militares. No local havia 2 caminhões, um helicóptero e uma ambulância do exército. Um pedaço maior do objeto acidentado, do tamanho de um automóvel, é colocado na carroceria do caminhão. Milhares de pequenos pedaços e destroços espalhados pelo pasto. Carlos de Souza é abordado por militares pedindo que se retire do local e esqueça do que viu. Voltando ele para num posto de gasolina e é novamente abordado por 2 homens, que o aconselham a não comentar, com quem quer que seja, o que presenciou. Esse depoimento não foi confirmado por outros, ficando isolado, após as investigações dos ufólogos nas fazendas, sítios e casas daquela região. 20 de janeiro de 1996, por volta de 1 da madrugada. A senhora Auralina Augusta de Freitas sai na janela da sede da fazenda de propriedade do Sr. Castilho, situada a 10 quilômetros de Varginha, à beira da rodovia que liga a cidade a Fernão Dias. O gado estoura, correndo em disparada. Ela observa um artefato alongado, que soltava uma névoa de uma parte que parecia rasgada, à frente da fuselagem. Grita pelo marido, Eurico Rodrigues de Freitas, que dormia. Eurico também avista o objeto, que pairava sobre o pasto a no máximo 5 metros. Para percorrer um espaço de aproximadamente 500 metros, o objeto leva quase 40 minutos. E desaparece após o morro, na direção da cidade. 20 de janeiro de 1996, 8 horas e 30 minutos. 6 homens do Corpo de Bombeiros de Varginha dão busca a um bicho avistado por alguns populares,
primeiramente na base de uma construção, no bairro Jardim Andere. Depois, a criatura é avistada movendo-se lentamente, na direção de um eucaliptal pertencente ao Sr. José Gomes, após a linha férrea, no grande pasto nos fundos do Jardim Andere. Um homem, o operário de construção Henrique José, testemunhou todo o incidente do terraço de uma casa vizinha ao parque e mais tarde, contou aos investigadores que 4 bombeiros encurralaram a criatura com suas redes, aprisionaram em uma caixa de madeira e depois entregaram aos militares. O caminhão sai em disparada para Três Corações e entra na Escola de Sargentos das Armas. 20 de janeiro de 1996, por volta de 13 horas. O Sr. X, que fazia caminhada pela região do final do Jardim Andere e pelos pastos das proximidades, avista 6 homens com trajes militares em formação de busca, portando fuzis automáticos e outras armas, exatamente próximo do eucaliptal onde se dera a primeira captura. Correndo em busca de um ponto melhor de observação, o Sr. X ouve 3 tiros de fuzil. Logo depois avista aqueles homens subindo pelos terrenos anteriores ao pasto, carregando 2 sacos. Num deles algo se mexia. 20 de janeiro de 1996, 15 horas e 30 minutos. Liliane Fátima Silva, 16 anos na época, sua irmã Valquíria, e Cátia Andrade Xavier, 22, tentam caminho mais curto para o bairro Santana, vizinho ao Jardim Andere. Ao passarem ao lado de uma oficina mecânica, na rua Benevenuto Braz Vieira, 2 quadras acima do pasto e eucaliptal, param surpresas diante de uma criatura cuja pele brilha como se estivesse bisuntada com óleo. O ser, de olhos vermelhos e arredondados, saltando para fora das órbitas, sem pupila e íris, agachado ao lado do muro da oficina mecânica, volta lentamente a cabeça na direção das garotas. Elas não se recordam de características de boca e nariz daquele ser. Com veias arroxeadas e saltadas à altura das espáduas, com longos e finos braços e pés enormes, traz na caixa craniana avantajada 3 protuberâncias, dando a impressão de chifres. As 3 garotas gritam e disparam em direção à sua residência, onde chegam em prantos e em pânico. 20 de janeiro de 1996, 17 horas e 30 minutos. Uma chuva torrencial com queda de granizo amedronta a população. Depois do temporal, 2 militares chegam ao terreno onde as 3 garotas tinham avistado o estranho ser. Algo com cabeça, tronco e membros, passa pela frente do automóvel e tenta esconder-se no pasto. O policial Marco Elixereze, 23 anos, corre e agarra a criatura pelo braço, colocando-a no banco traseiro do carro e levando para o hospital regional. A presença do exército causa histeria no hospital, onde doentes são transferidos de alas e funcionários instruídos a se calarem. 21 de janeiro de 1996, madrugada. O ser é transferido para o Hospital Humanitas, em ambulância, sem alarde. Do Humanitas o material é retirado na segunda-feira seguinte, dia 22, por volta de 17 horas e 30 minutos. A criatura está morta. O transporte começa com a colocação do ser numa caixa de madeira, coberta por lona plástica e colocada na caçamba de um caminhão de transporte de tropas, cuja traseira estava no portão dos fundos do hospital. Vários veículos militares e alguns civis fazem parte do comboio. Pessoas trajadas com roupas brancas e máscaras médicas estão presentes. O ser exala um insuportável cheiro de amoníaco. O comboio parte para a cidade de Três Corações e para dentro da Escola de Sargentos das Armas. Dia 23 de janeiro de 1996, às 5 da manhã. O mesmo comboio parte para Campinas, São Paulo, conduzindo 2 cargas. O cadáver retirado do Hospital Humanitas e uma caixa ventilada contendo algo vivo. Após parada na Escola Preparatória de Cadetes, em Campinas, outros veículos militares conduzem o material para as instalações da Unicamp. Durante uma semana, uma equipe de pesquisadores e cientistas cuida de análises, exames e testes nas criaturas. Dela faz parte o conhecido médico legista professor Fortunato Badam Palhares. Trabalhos são realizados no material, inclusive em um laboratório com instalações modernas. Não se sabe o destino de tais seres após Campinas. Em 7 de fevereiro de 1996, Marco Elixereze submete-se a uma cirurgia para retirar uma pústula da axila direita. Com fortes dores e início de paralisação, é internado e morre 8 dias depois, de tromboembolia séptica pulmonar, conforme conclusão de necropsia.
No sangue é detectada a presença de 8% de cultura desconhecida, uma vez que o policial fora vítima de infecção generalizada. Em 21 de abril de 1996, o Dona Terezinha Galo Klepp, em um restaurante dentro do zoológico de Varginha, viu uma estranha criatura, idêntica àquela vista pelas jovens, com uma única diferença: tinha uma espécie de capacete na cabeça. Na época, morreram estranhamente 2 veados, uma anta, uma jaguatirica e uma arara azul. Após as análises, não foi descoberta a causa para essas mortes. A versão oficial, em 11 de março de 1997, afirmou que o suposto extraterrestre observado pelas meninas era, na verdade, um cidadão varginhense de 30 e poucos anos conhecido como Mudinho. Sofrendo problemas mentais, Mudinho costumava andar agachado pelas ruas do Jardim Andere, recolhendo bitucas de cigarro e outros objetos do chão. É mais provável a hipótese de que este cidadão, estando provavelmente sujo, em decorrência das fortes chuvas, visto agachado junto a um muro, tenha sido confundido, por 3 meninas aterrorizadas, com uma criatura do espaço. Já a intensa movimentação de bombeiros e policiais militares, ele não cita o exército, é atribuída às fortes chuvas daquele dia. Os ufólogos argumentam que, no dia da aparição do ET, também houve tráfego intenso de caminhões da SA de Três Corações em Varginha. No IPM, os militares rebatem: os veículos realmente foram deslocados, mas para manutenção na concessionária da Mercedes-Benz na cidade. Uma nota fiscal de R$ 432 referente aos serviços de alinhamento e balanceamento em 8 caminhões foi anexada aos autos. Além de dizer que a chuva ainda não havia começado no momento em que as meninas viram o suposto ET, Covo argumenta que a concessionária da Mercedes-Benz costumava fechar nos fins de semana. Dia 20 de janeiro de 1996 era um sábado. Além disso, alegam os ufólogos, no IPM, o endereço da empresa Automaco Comercial e Importadora LTDA. Que aparece em uma nota do Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo, SEAFI, é diferente do que revela a nota fiscal presente no inquérito. Todos os casos ufológicos já documentados no Brasil constam de uma tabela do Comando de Defesa Aeroespacial Brasileiro, CONDABRA, que quantifica desde 1952 o número de registros por ano. Curiosamente, o ano de 1996 é o que apresenta mais registros ufológicos, 65. O caso permanece como um complexo quebra-cabeças, repleto de contradições e desencontros. As testemunhas afirmaram, sem incoerências ou discrepâncias, ter visto uma criatura não identificada e, ao que tudo indica, seus relatos são sinceros e verdadeiros. No entanto, argumentam insistentemente os defensores da materialidade do caso Varginha que, se tudo fosse apenas mais um boato ou um espetáculo, autoridades policiais, do Corpo de Bombeiros, do Exército, do Governo, de universidades e hospitais não estariam envolvidas, conferindo tanta importância ou se esquivando de qualquer declaração esclarecedora a respeito. Que o digam os ufólogos, pesquisadores e equipes de vários jornais e TVs que estiveram na cidade sem conseguirem obter nada de consistente por parte dessas autoridades.